Aqui ele vai dar para a gente duas formas, dois tipos de ordenação. O denso e o esparso. Mas, ilustrativamente, depois aqui é mais fácil, é legal vocês darem uma lida aqui, eu já vou direto no diagrama aqui. Vamos imaginar o seguinte, esse aqui ó, é um arquivo de índice, esse aqui de verdade é o arquivo de dados. Como a gente já estudou lá, acho que a aula 9, a parte de começando o pontapé inicial de projeto físico em banco de dados, o que a gente tem aqui? Um data file. Esse cara aqui, quando a gente começou a estudar projeto físico, não existia, a gente não sabia o que é um índice. Então, existe o data file e os arquivos de índices. Reparem, ó, agência e o endereço onde ela está, onde? No arquivo físico. Então, Brasília, reparem, né, ó, só existe essas três agências nesse banco de dados. Então, no arquivo de índice, ele tem Brasília e o apontamento para o primeiro Brasília que está lá dentro do arquivo físico. Depois, Recife, o endereço onde começa Recife. E São Paulo, a mesma coisa. Então, na hora que um usuário lá fora do meu sistema for fazer uma pesquisa aqui no dado, se ele vir com qual agência ele quer, o banco de dados sozinho não vai vir fazer a consulta aqui. Ele vai vir por aqui, ó. Se fosse São Paulo, ele não vai mexer com essas tuplas todas. Ele vem direto para cá. Reparem, né, que aqui está ordenado. Então, a gente pode falar fisicamente, esse arquivo de dados está ordenado por agência. E a agência não é chave primária. E a gente poderia chamar aqui, ó, a ordenação primária aqui é a agência. E aí, ele não é uma chave primária. O que acontece? Rapidamente o banco vai achar quais as tuplas de dados, vai pegar essas tuplas e levar para a memória da estação de trabalho lá que o usuário está querendo manipular. E essa pontinha aqui, ó, a ideia da lista. Então ele está falando, ó, o índice chegou no primeiro Brasília. Aqui vai estar indicando quem é o segundo, quem é o terceiro, quarto Brasília. Na hora que chegou no último Brasília, ele não vai continuar verificando os dados se ele estiver procurando Brasília. Chegou no último Brasília, ele para e fala, ó, acabou, são só esses Brasílias que tem aqui cadastrados. E aqui, normalmente, isso não está lindo assim, né? Todo bonitinho. Opa, mas, mano, você falou que fisicamente ele está ordenando por agência. Então, por acaso ficou assim, todo bonitinho? Não. E se o cara vier agora fazer assim, ó, eu quero fazer aqui uma pesquisa nessas contas todas para saber qual conta que tem um saldo maior que R$1.000. Ele vai vir aqui, tem algum índice dessa tabela aqui que trabalha com saldo? Não. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que andar tupla por tupla aqui, e cada vez que ele achasse alguém com valor igual ou maior que R$1.000, ele separa e manda lá para o usuário ver que ele achou um. Exemplo aí, ó, ele ia percorrer a base toda e não ia ter ninguém com saldo maior que R$1.000. O que aconteceu? Perdeu um tempo andando tupla por tupla lá na base de dados para falar para o usuário que não tem. O que aconteceu? Não está ordenado fisicamente pela pesquisa, não tem um índice para ajudar na pesquisa. E por que chama denso esse primeiro? Porque exatamente você tem um arquivo de índice para cada registro diferente do campo de busca aqui, da chave de busca. Então, lá, só tem Brasília, Recife, São Paulo. Se tivesse mais 20 cidades diferentes aqui, ia ter mais, como são 20, né? Mais 20 aqui, dando um total de 23 registros no arquivo de índice. E, em específico, cada um ia ter qual é a chave, o nome lá da cidade da agência e o endereço físico onde está o primeiro registro daquela agência. O esparso, ele já tem uma característica diferente. Qual é? Ele não é aqui no arquivo de índice, um para cada registro diferente, cada registro distinto. Aqui, ó, ele vai trabalhar com o universo. Então, qual seria o universo de Brasília? Está se supondo aqui, ó, o volume de dados de São Paulo, desse banco, é bem maior do que Brasília e Recife. Então, o que ele fez se alguém vem procurar Recife? Ele vem também aqui. Opa, Recife tem arquivo de índice. Vamos lá no índice. Tem Recife aí? Não. São Paulo, ó, passou do R de Recife. Então, ele vai pegar quem vem antes, Brasília. Vem para o endereço de Brasília e fala, você quer Recife? Não. Você quer Recife? Não. Você quer Recife? Opa, chegamos no primeiro registro de Recife. A partir daqui,
vai mostrar para o usuário, levar para a memória lá e apresentar os dados para o usuário. Só que o tanto que ele mexeu de dados aqui, ó, é muito menor do que procurar na base inteira. Então, o denso, arquivo de índice, tem um registro para cada valor da chave de procura. O esparso, não. Ele tenta distribuir isso aqui de uma maneira mais uniforme. Então, se procurar em Brasília ou procurar em São Paulo, o tempo de resposta para o usuário vai ser, na média, mais ou menos o mesmo. Só que se na média mais ou menos o mesmo, passa a não ser tão legal assim. Por que não? Vamos imaginar, ó, que o maior volume de clientes que esse banco tem é São Paulo. E quando vai fazer uma pesquisa de alguma coisa em São Paulo, ele está mais lento do que quando é de Brasília e Recife. Estrategicamente está ruim, porque aonde ele ganha mais dinheiro é o lugar onde ele menos atende bem ou satisfatoriamente bem os clientes dele. Aí ele precisa melhor tornar esse São Paulo aqui. Teoricamente seria mais interessante, seja mais eficiente aqui, que é onde você tem mais cliente. E aí? E aí trabalhar com índices ordenados não vai atender. Como a gente está vendo, numa divisão tentando ser mais uniforme, quer dizer, tentando, quer dizer que nem sempre vai ser.